E aí pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai falar a respeito de casamento, divórcio, com quem devemos nos relacionar, como devemos nos relacionar, duração de um casamento, tudo baseado em livros e em versículos da Bíblia, que eu fiz questão de separar, né? Fazer uma listinha e também falar para vocês aqui nesse novo vídeo, porque existem várias dúvidas, né? O pessoal tem dúvidas a respeito se um exemplo, união estável é casamento? Se a pessoa se casar com alguém que estava em uma união estável, é pecado, é adultério? Então, esse vídeo vai explicar a respeito dessas questões. O que diz a Bíblia a respeito disso? Separação, casamento, sexo, né, com os famosos poemas de Salomão, aquele tarado que tinha simplesmente 700 mulheres e 300 concubinas. Em falar nisso, foi esse número gigantesco de mulheres que acabou com ele, que fez ele adorar outros deuses, fez ele fazer templos para adoração a outros deuses e que fez o reino ser dividido. O reino se dividiu em dois, Judá e Israel, que os reis Davi, os filhos de Davi, no caso Salomão, Roboão, ficaram com o reino de Judá, né, e os servos ficaram com o reino de Israel. Foi devido a essa imensidão de mulheres, né, que fez com que Salomão desviasse os seus olhos ao Senhor e cometesse esse crime que fez com que Deus ficasse irado com ele e, consecutivamente, dividiu o reino. Mas enfim, vamos lá, vamos falar sobre o casamento, o que a Bíblia diz sobre o casamento. Espero que todos vocês gostem e, se foi edificante, se tirou alguma dúvida de vocês, se ajudou em alguma coisa, a palavra de Deus é sempre bom, a verdade nos liberta. Compartilhe esse vídeo, deixe o seu like e manda bala nos comentários. Vamos lá então? O que a Bíblia diz sobre casamento? Bom, o casamento é uma ligação permanente e dedicada entre um homem e uma mulher. A Bíblia diz no livro de Mateus, capítulo 19, versículos 5 e 6 o seguinte: Deus ordenou, por isso deixará o homem o pai e a mãe e unir-se-á a sua mulher, e os dois serão uma só carne. Assim, já não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Agora, como os maridos devem tratar as suas esposas? No livro de Efésios, no capítulo 5, versículo 25 e 28, diz o seguinte: Vós, maridos, amai as vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, a fim de a santificar, tendo-a purificado com a lavagem da água pela palavra, para apresentá-la a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem qualquer coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim, devem os maridos amar as suas próprias mulheres como os seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Os maridos devem tratar as suas esposas com respeito e honra. A Bíblia diz em 1 Pedro capítulo 3, versículo 7 o seguinte: Igualmente vós, maridos, vivei com elas com entendimento, dando honra à mulher, como o vaso mais frágil, e como sendo elas herdeiras convosco da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. Beleza? Como devem as mulheres tratar os seus maridos? No livro de Efésios, capítulo 5, versículo 22 e 24, diz o seguinte: Vós, mulheres, submetei-vos aos vossos maridos, como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele o próprio o Salvador do corpo. Mas, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam sujeitas em tudo aos seus maridos. Significa isto que a mulher deve ser a única a submeter-se? Não. Num casamento, ambos se submetem. A Bíblia diz em Efésios capítulo 5, versículo 21, o seguinte: Sujeitai-vos uns aos outros no temor de Cristo. Agora, qual conselho bíblico proíbe o abuso físico e verbal? Em Colossenses capítulo 3, versículo 19, diz o seguinte: Vós, maridos, amai as vossas mulheres, e não as trateis asperamente. Para ter um bom casamento, resolvam as vossas diferenças imediatamente.
No livro de Efésios, capítulo 4, versículo 26, diz o seguinte: irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Faça com que a relação seja sempre a melhor no sentido de unidade e de entendimento para um bem comum, para o bem de um ao outro. No livro de Efésios, capítulo 4, versículo 2 e 3, diz o seguinte: com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando diligentemente guardar-vos a unidade do Espírito no vínculo da paz. Agora, que perspectiva deve ter a sociedade sobre o casamento? Em Hebreus, no capítulo 13, versículo 4, diz o seguinte: honrado seja entre todos o matrimônio, o leito sem mácula, pois aos devassos e aos adúlteros Deus o julgará. Que mandamento Deus deu para proteger o casamento? O 7º e o 10º. No livro de Êxodo, no capítulo 20, versículo 14 e 17, diz o seguinte: não adulterarás, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a tua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Feito? Agora, qual é a razão, a única razão válida que Jesus deu que permite o divórcio? No livro de Mateus, capítulo 5, versículo 32, diz o seguinte: eu, porém, vos digo que todo aquele que repudiar sua mulher, a não ser por causa de infidelidade, relação sexual ilícita, traição, a faz adúltera, e quem casar com a repudiada comete adultério também. Quanto tempo deve durar o casamento segundo a palavra de Deus? No livro de Romanos, capítulo 7, versículo 2, diz o seguinte: porque a mulher casada está ligada pela lei ao seu marido enquanto ele viver, mas se ele morrer, ela está livre da lei do marido. Aí pode casar com outro de boa, entendeu? Agora, que instrução a Bíblia dá sobre com quem devemos nos casar? Segundo Coríntios, capítulo 6, versículo 14, diz o seguinte: não vos prendais a um jugo desigual com os incrédulos, pois que sociedade tem a justiça com a injustiça, ou que comunhão tem a luz com as trevas? Legal, né? O romance e o sexo recebem as bênçãos de Deus quando usados dentro de um casamento. No livro de Provérbios, Salomão, poético, diz o seguinte: portanto, seja fiel à sua mulher, seja feliz com a moça com quem você casou, amorosa como uma corça, graciosa como uma cabra selvagem, que ela cerque você com o seu amor e que os seus encantos sempre o façam feliz. Bom, a maioria desses versículos que eu trouxe para vocês aqui hoje diz a respeito do casamento, e muitas pessoas elas têm dificuldades de entender, se realmente é necessário casar ou não, se união estável é casamento ou não. Bom, uma união estável não é um casamento. Um casamento ele tem que estar ligado, a um documento, a um registro em sociedade, perante a sociedade ou perante Deus. Fora isso, é fornicação. É pecado perante o Senhor. Então a gente deve sempre estar atento a isso. Se você não é casado, deve se casar. Agora também naquela situação que a pessoa se casou com quem já era casado, devemos levar em consideração que devemos compreender que Deus não leva em consideração o tempo da ignorância. Possivelmente as pessoas não deveriam conhecer a verdade, não deveriam conhecer a palavra de Deus, as leis, mas assim, a gente sempre tem que tentar conhecer a verdade para a gente estar liberto, para nós sermos libertos de todo o pecado, de todo o mal que possa vir a nos cercar e também querer afundar e também nos distanciar da presença de Deus, porque uma coisa leva a outra, Deus te afasta do pecado e o pecado te afasta de Deus. Então nós devemos nos afastar do pecado para se aproximar de Deus, e também fazer tudo certo de acordo com as leis do Senhor. Essas são as palavras que a gente pode encontrar na Bíblia que fala a respeito da comunhão, do casamento, do divórcio, e do que a gente precisa para ter um bom relacionamento entre o marido e a mulher. Lembrando que também está escrito que quando você é casado, o corpo do marido pertence à mulher e o corpo da mulher pertence ao marido. Portanto, a gente tem que deixar as nossas diferenças de lado, e viver naquele sentido de unidade. Temos que ser um.
Um tem que andar pelo lado do outro, um tem que ajudar o outro, um tem que se baixar o outro, um tem que trabalhar pelo outro. Assim, com certeza o casamento vai durar até o fim, como diz naqueles votos sagrados, na saúde, na tristeza, na saúde e na doença, na alegria e na tristeza, na riqueza e na pobreza, até que a morte os separe. Amém? Espero que vocês tenham gostado. Se foi bom, se foi edificante, se tirou alguma dúvida, se esclareceu alguma coisa, deixe o seu like e se inscreva no canal e compartilhe, né, para que muitos possam conhecer a verdade, né, e que a verdade possa libertar a muitos. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Um abraço. Tchau, tchau.